Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma aula. Nesta aula eu vou fazer a correção para vocês do exercício que eu pedi na aula anterior. Começando na seção em casa, o item 6. Em seu caderno, utilizando réguas e esquadros, desenhe um trapézio com apenas dois lados paralelos ou com um par de lados paralelos. Coloquei aqui para vocês um exemplo de como pode ter ficado isso, para que vocês tenham uma noção melhor de como fazer. Então aqui, estes são os dois lados paralelos deste trapézio. No item B, ele pede um retângulo com todos os lados de mesma medida. Ou seja, aí é um quadrado que vocês já conhecem, a gente tem que tomar cuidado apenas com a definição, que é o que vai determinar para a gente a forma como vai ser essa construção. Lembrando que ele é um retângulo por ter os quatro ângulos retos e um quadrado por ter todas as medidas iguais. No item C, ele pede um paralelogramo com pelo menos um ângulo reto. Eu desenhei aqui um retângulo, apesar de tudo, ele tem pelo menos um ângulo reto. No caso do retângulo tem 4. E os dois pares de lados paralelos, por isso paralelogramo. Item D, um quadrilátero convexo que não seja trapézio. Ou seja, este aqui, ele é um quadrilátero, é convexo, mas ele não é trapézio, porque ele não tem nenhum lado paralelo. Item E, um trapézio com todos os lados de mesma medida. Então aqui, um losango também é um trapézio, lembra? Então, o que garante pra gente que é um trapézio? Pelo menos um par de lados paralelos. E o item F, um losango com pelo menos um ângulo reto. Não tem jeito disso ser diferente de um quadrado, porque ele tem que ter a mesma medida igual. Se ele tem um ângulo reto, vai ter os 4. Ok? Então, meu povo, dando sequência aí, vamos lá. Item 7. Continue a sequência representando mais 3 elementos. Lembra daquele joguinho de encaixar do celular, ou Tetris, quem for um pouco mais antigo, digamos assim? Então aqui você vai continuar A, um quadradinho, B2, C3, D4, E5 e assim por diante. A próxima figura tem 6, o G tem 7, o H tal. E aí na letra A, quais das 8 figuras da sequência fornecidas representam retângulo? Dentre as 8, as 5 sequências, as 5 fornecidas, mais as 3 que você desenhou. Quais têm formato de retângulo? Você pode considerar, há várias respostas possíveis para esse, tá? Você pode considerar a letra A letra B é um retângulo, a letra D pode ser um retângulo, a letra F, a letra H. E se você continuar essa sequência, além das 3 figuras solicitadas, quantas figuras a mais precisaria desenhar para obter outro retângulo? Então aí você pode dar sequência, fazer a figura I, a figura J, que você vai ter esta situação. A I deve ter o quê? Mais um quadradinho aqui, a J talvez seria outro retângulo. E no item C ele pergunta, continuando a sequência, é possível obter outros quadrados além daqueles representados? Se for possível, diga qual será a sua posição. Se não for possível, justifique por quê. Você tem aí, com um quadrado, você tem aqui na letra D, você tem um quadrado aqui na letra D. Onde mais você pode ter um quadrado? Talvez, na figura que represente o 16, pensa nisso, tem que ser a posição dele, tem que ter a quantidade de quadrinhos que seja um múltiplo de 4, para a gente ter um quadrado. Temos quadrados na letra A, na letra D, tá? Ou que sejam divisíveis por 4, melhorando os termos. Tá bom? Então, vamos em frente. Item 8. Assinale com X as afirmações verdadeiras e, no caso das afirmações falsas, faça um desenho em seu caderno que represente um contra-exemplo. Então, nós temos aí na letra A, todo paralelogramo é um trapézio? Sim, todo paralelogramo é um trapézio, porque se o trapézio tem pelo menos um par de lados iguais, você tem o que com relação ao paralelogramo? No paralelogramo são 2, então a é verdadeira. Item B, todo trapézio é um paralelogramo? Todo trapézio não, que aqui eu coloquei um exemplo de um trapézio que não é um paralelogramo. Tem só um par de lados paralelos aqui, e os outros dois não são. Item C, todo retângulo é um trapézio? Aí sim, todo retângulo é um trapézio, porque ele tem dois pares de lados paralelos. Então,
Letra C. Item D. Todo retângulo é um paralelogramo? Todo retângulo é sim um paralelogramo, porque tem dois pares de lados paralelos. Então, letra D. Temos aí na letra E. Todo paralelogramo é um retângulo? Nem todo paralelogramo é um retângulo, como este do exemplo aqui, ó. Que na letra E nós temos um paralelogramo que não é retângulo. Item F. Existem trapézios que são paralelogramos? Sim, existem trapézios que são paralelogramos. E a letra G, todo quadrilátero é um trapézio? Claro que não, coloquei aqui dois exemplos de quadriláteros que não são trapézios. Ok, deu para entender essa questão, gente? Então bora para o assunto desta aula de hoje, que são as diagonais de um polígono. E o exercício começa trazendo para a gente um exemplo aí do campo de futebol da Fonte Nova, e pede para você imaginar a maior distância que um jogador andando sobre uma mesma linha reta pode percorrer sem sair de um campo de futebol, com as dimensões oficiais como esse que está aí. Considere que o jogador ande sempre no mesmo sentido, ou seja, ele só vai e ele não volta na mesma linha. Tá? Como você vai responder essa pergunta? Nós temos aí, ó, uma figura que no item 1 pergunta: escolha 2 pontos sobre o contorno do campo e ligue-os, traçando uma linha reta. Procure obter um segmento com o maior comprimento possível. Ora, se ele vai andar em linha reta, a maior distância possível sem sair do campo, só pode ser uma linha que começa nesses pontos aqui, ó, e no seu caderno ela vai ficar retinha, né? Aí meça o comprimento do segmento que você traçou, escreva no espaço abaixo e compare-o com as medidas obtidas por seus colegas. Obviamente a gente não vai fazer isso na sala, então vamos seguir com essa reflexão aí. O segmento obtido como resposta ao item 1 é um importante elemento dos retângulos, denominado diagonal. Todo retângulo tem duas diagonais. No 9º ano, vamos aprender a calcular a medida da diagonal de um retângulo a partir de suas dimensões. No caso de um retângulo com as dimensões oficiais de um campo de futebol, cada diagonal mede aproximadamente 125 metros. Por que essas informações são importantes para a gente nesse momento? Porque a gente vai conceituar diagonal. Observe aí. As diagonais são elementos importantes dos polígonos em geral, e não somente dos quadriláteros. Chama-se diagonal de um polígono todo segmento de reta que une dois vértices não consecutivos, ou seja, não vizinhos desse polígono. Por exemplo, no hexágono ABCDEF da figura abaixo, o segmento BF é uma diagonal. O que significa dois vértices não vizinhos? Se a gente aqui tem o A, aqui o segmento AB não pode ser uma diagonal. A diagonal seria aqui, ó, AC seria uma diagonal, AD seria outra diagonal, a de vocês vai ficar retinha. AE seria outra diagonal. Então, deste vértice, nós temos essas três diagonais aqui. Do vértice B, tem aqui esse do vértice F que já está aqui, o vértice D e o vértice E. E assim por diante. Aí no exercício, temos ali, ó, com o auxílio de uma régua, ou seja, o item 3, nós fizemos o quê? O item 1 e 2 lá atrás. Com o auxílio de uma régua, trace as diagonais dos quadriláteros a seguir. Então aqui eu já deixei pronto para vocês verem que, ó, do losango, do A até o C, porque não pode passar pelo B. E já vimos uma propriedade específica sobre as diagonais de um losango. Não, nós não vimos ainda. Vamos estudar isso logo logo. E aí no item B também, a diagonal partindo do I até o K. E observe que aqui no item C nós temos uma diagonal por fora, ó, que são vértices não consecutivos. Tá vendo? Não consecutivos um depois do outro, tá? E aqui no item D, são um quadrado com as duas diagonais. Item 4. A diagonal de um quadrilátero nem sempre está localizada no interior desse quadrilátero. No item anterior, você observou essa situação em qual dos quadriláteros? Que característica esse quadrilátero apresenta que o diferencia dos demais? Então você tem aqui, ó, por que essa diagonal passa por fora? Porque o vértice E, o vértice H está na sequência, então só pode ir para o vértice G. Mesmo estando por fora, pode ser considerado uma diagonal, mesmo não sendo comum esta representação, tá? Exercício 2, hora de trabalhar. O que vocês devem fazer neste exercício? No plano cartesiano, os pontos A, B, C e D são os vértices do quadrilátero ABCD. Represente no quadrilátero o quadrilátero ABCD
no sistema de coordenadas abaixo. Ou seja, você vai pegar este plano cartesiano que está aí, ponto A, 2 e 2, 2 na horizontal, 2 na vertical, aqui está o ponto A. Ponto B, 5 na horizontal, 2 na vertical, 5 e 2 está aqui o ponto B. O ponto C é 8 na horizontal, 5 na vertical. Então, o ponto C está aqui. E o ponto D, 0 na horizontal e 7 na vertical. Está aqui, ponto D. Com o auxílio da figura, determine as coordenadas do ponto no qual as diagonais do quadrilátero ABCD se intersectam. Ou seja, você vai unir os pontos aí no seu caderno, na sua apostila, com a régua, pelo amor de Deus. Tá? Depois disso, você vai traçar aqui as diagonais. E você vai ver que as diagonais se interceptam aproximadamente no ponto 4, 3. Vamos com o cruzamento das duas diagonais aqui. Vou mudar até a cor para você fazer isso melhor. Ó. Nossa senhora, cada vez fica pior. Mas aqui, ó, ponto 4 e 3 deve estar aproximadamente por aí na sua apostila. Item 2. Você viu que outros polígonos, além dos quadriláteros, também possuem diagonais. Quantas diagonais um quadrilátero possui? Só vou deixar para vocês responderem, tá? Quantas... Pode usar o exemplo do exercício anterior para responder essa questão. Item B. Desenhe todas as diagonais do pentágono ABCDE e responda. Quantas diagonais um pentágono possui? Então, ó, você vai desenhar aqui, ó, você vai aqui do vértice A, não pode passar pelo B. Ó, item C. Tá? Do item B, a diagonal vai passar por onde? Vai do B para o D. E aí você já tem essas diagonais. São 1, 2, 3, 4 diagonais. Por quê? Se você for no item C, já tem a diagonal traçada aqui, ó, para o A. E, nossa senhora, e também para o E. Vamos refazer a situação aqui, que eu acho que você já entendeu. Ó, do A, a diagonal que vem para o C e para o D, porque o A e o E são consecutivos. Do vértice B, tem uma diagonal que vai para o D, uma diagonal que vai para o E. Do vértice C, além dessa diagonal que vai para o C, tem a diagonal aqui para o E. E no vértice D já estão todos ali. Aí você vai fazer quantas diagonais vocês têm aí. No item C, está pedindo, desenhe um polígono que não possua diagonais. Ora, será que existe um polígono que não tenha diagonais? Pensa um pouquinho nisso. Pode pensar, vê um triângulo, por exemplo, tá? Item 4, esse é o teste 4, tá, gente? As duas diagonais do quadrilátero ABCD, representado a seguir, têm comprimentos iguais. Quais seriam essas diagonais? A diagonal que sai aqui do ponto A, ela só poderia ir para o ponto C. Tá? Tá bom? Só para vocês terem uma noção de que seria isso. As duas diagonais do quadrilátero ABCD que está aqui na figura têm comprimentos iguais. Se o triângulo ABC é equilátero, o que significa isso? Estas medidas, este triângulo aqui, ele é equilátero. Se ele está dizendo que a diagonal tem comprimentos iguais, pense o seguinte: se esse triângulo ABC é equilátero, então é correto afirmar que este lado é igual, certo? Se as duas diagonais são iguais, o triângulo... Olha, que o quadrilátero ABCD é um losango, isso é óbvio que não, dá para ver de imediato. O triângulo ACD é equilátero? Com certeza não. Porque a distância daqui do A até o D e do D até o C não é a mesma do que o A até o C. O triângulo ABD é escaleno? Não, porque ele já disse que as diagonais são iguais. Então, o triângulo BCD só pode ser isósceles. Ok? E na situação na sessão em casa, vocês vão fazer o exercício 9,
que é só desenhar as diagonais e nomeá-las, como por exemplo BL e EO. Número 10 da seção em casa. A figura mostra os losangos ABCD e CDEF, ambos com perímetro de 20 centímetros. Lembre-se que o perímetro de um polígono é a soma das medidas de todos os seus lados. Aí ele pergunta, qual é o perímetro do quadrilátero ABFE? Trace na figura fornecida a maior diagonal do losango ABCD. E no item C, o quadrilátero ACFE. É um quadrilátero notável? Em caso afirmativo, classifique-o. Use a sua régua para isso. Uma dica, ele deu o perímetro. Se é um quadrilátero, losango tem todos os lados iguais. Basta dividir por 4 a medida do perímetro que você vai ter a medida de cada lado. Assim facilita a sua resposta. E o item 11, traça as diagonais desse pentágono. Qual é o total de diagonais do pentágono? E as diagonais dividem o interior do pentágono em quantas regiões diferentes? Então, pessoal, este foi o nosso vídeo para esta aula. Bons estudos para vocês. Até a próxima!